Então vamos lá ao nosso quadro de perguntas e respostas, e hoje temos muitas perguntas aqui. Então vamos lá, gente. A primeira dúvida dos segredos de Konoha é: toca algum instrumento musical? Algum dom artístico? Bem, hoje eu não tenho instrumento em casa, Konoha, mas eu toco sim, eu estudei piano. Durante um tempo eu queria ser pianista profissional mesmo, mas não deu certo, não tinha tanto talento assim. Embora praticasse bastante, cheguei ao meu limite, é aquilo que eu tocava. Toco piano. Tentei aprender violão clássico, mas não fui muito adiante. Flamenco também, não consegui muito avançar não, o violão não é muito minha praia. Além disso também eu desenho. Bem, hoje estou um pouco enferrujado, mas durante um tempo também quis desenhar história em quadrinho e também não deu certo. A Nina Magalhães perguntou: Oi Henry, boa tarde. Minha pergunta: você acredita que esse governo bolsonarista se mantém até o fim do mandato? Ou você acredita que algo maior vai acontecer e destituir o Bozo do poder? Eu não sei prever o que vai acontecer, Nina, não sei realmente, eu acho que é um pouco confuso aqui o que pode acontecer. A princípio eu achei que ele fosse cair antes do fim do mandato, mas nessa altura eu acho que ele chega até o fim do governo sim. Tem que esperar para ver o que vai se dar, né? Ele tem tentado controlar ali o desgaste do governo dele, tem imposto mais uma vez militares em alguns postos estratégicos, então aparentemente ele está tentando controlar o rumo do governo dele para sobreviver até o final. Mas eu não sei dizer se isso vai acontecer. O Cleison Souza perguntou: Henry, qual sua perspectiva? Teremos mais 4 anos de governo de extrema-direita nas próximas eleições? Ou a esquerda tipo Ciro conseguirá nos surpreender? Essa tem a ver com a pergunta da Nina também, né, sobre o governo bolsonarista. Eu imagino que a gente vai se aprofundar na extrema-direita ainda, tem chão para eles conquistarem, eles estão muito fortes, tem dinheiro, tem influenciadores trabalhando com eles, então não vejo uma recuperação da esquerda na próxima eleição. Não nesse momento, e muito menos o Ciro. O Temístocles Lucas perguntou: qual o motivo de empresas da internet como Google e Facebook serem simpatizantes e divulgarem ideias de extrema-direita e teorias de conspiração? Eu não vejo que o Google ou o Facebook queiram divulgar particularmente, especificamente, ideias de extrema-direita. O que eles querem é que o usuário fique preso no YouTube ou no Facebook o dia inteiro conferindo aquilo. Então quando você tem conteúdos como estes, conteúdos radicalizantes, extremistas, malucos em alguns casos, teóricos da conspiração, por exemplo, isso mantém as pessoas presas. Então eles vão fornecendo conteúdos que eles sabem que vão capturar esse espectador ou esse usuário para ficar mais tempo na internet. E como a extrema-direita conquistou esse espaço antes da esquerda, eles compreenderam rapidamente o impacto das redes sociais e conseguiram dominar esse espaço. Tem muito mais canais extremistas de direita do que de esquerda, por exemplo, então eles realmente estão mais avançados nesse propósito, nesse uso das redes sociais. Estou aqui fez uma pergunta que é muito parecida com a pergunta da Daisy Reis. Eu vou ler as duas perguntas aqui. Primeiro, estou aqui. Oi, Henry. Você chegou a pensar que esse trabalho no YouTube poderia te brutalizar, te robotizar? Em alguma medida ele agrega uma vida melhor e para um ofício mais sofisticado de escrever ficção? E a Daisy perguntou: o que você fez para conseguir manter a saúde mental saudável? Faz terapia? O que pensa sobre pessoas que acham que isso é algo neoliberal ou pós-moderno? Olha, estou aqui e Daisy. Na verdade, assim, isso me abriu uma perspectiva sobre a humanidade que eu não conhecia antes, embora já supusesse que existia, né? Que é essa maldade, que é essa violência e essa agressividade que se manifesta muito nitidamente nas redes sociais. Os insultos, as ameaças, as provocações. Então isso se torna muito mais claro agora para mim. Isso não me afeta tanto porque é duro me atingir. Eu tenho uma boa carapaça para lidar com esse tipo de ataque, com esse tipo de ódio, com esse tipo de intolerância, com as críticas. Não é algo que me abale, não é algo que me afeta assim, desse modo. Mas não é fácil realmente você todo dia ser insultado por milhares de pessoas. Não faço terapia, não faço. A minha terapia acho que é minha escrita, na verdade quando eu escrevo eu despejo muita coisa que está dentro de mim, assim. Então a minha terapia é literatura. Eu nunca ouvi falar que terapia é neoliberal ou pós-moderno. Não sei se tem relação nenhuma com isso. A Tatiane Gia perguntou: oi, quanto a livros, quais são seus novos projetos? Esse ano publica algum? Sobre o personagem e outras fábulas filosóficas. É um livro também para leigos em filosofia? Obrigada. Então, Tatiane, para começar, o livro O Personagem, ele é um livro de contos. Então não é um livro de filosofia estrito sensu. É um livro com contos filosóficos. Então é claro que um leigo pode ler sim e entender o que está ali. Não é algo para iniciados em filosofia. E sobre os projetos desse ano, eu tenho sim alguns projetos. Não sei se saem esse ano ou ano que vem.
Eu quero escrever um livro sobre a extrema-direita, principalmente sobre a retórica da extrema-direita, o que eles querem transmitir com o que eles falam, e também um livro sobre a ascensão dos evangélicos no Brasil, sobre o impacto na política deles. Mas depende de muita coisa ainda para trabalhar sobre esses temas. O Olavo Ito perguntou para mim, uma questão bem abacaxi existencial para vocês, para mim e para Denise ele se refere, né? Quantas semanas você acha que você duraria no BBB, no Big Brother Brasil? Quantas semanas você aguentaria? E quantas semanas você acha que a Denise duraria? E quantas semanas você acha que ela aguentaria? O que ela pensaria sobre você? Bem, antes de tudo, eu não participaria do Big Brother, nem pensar, não é realmente um espaço para mim, o tipo da interação que se dá lá, para mim não é um espaço mesmo. Eu acho que eu seria tipo planta, na verdade, né? Se eu participasse lá, eu ficaria meio no cantinho ali, meio afastado, meio fazendo minhas coisas, sem criar tensão, sem criar conflito. Eu não sou uma pessoa que cria treta com os outros, então eu poderia sobreviver bastante no programa com base nesse comportamento meu. A Denise me respondeu que ela acha que ela duraria uma semana só. Que, tipo, logo eu queria limá-la porque ela já é mais combativa, assim, ela não leva desaforo para casa. O Fábio Estrela perguntou: Olá, Henry, moro no Canadá e tenho um relacionamento com uma francesa. Conversamos sobre a possibilidade de, quando tivermos um filho ou filha, de passarmos uma temporada no Brasil e França para que ele ou ela possa conhecer suas raízes, o contexto dos quais os pais viveram, dentre outros. Você e a Denise já pensaram alguma vez nisso com relação ao seu filho? Eu quero que meu filho conheça o Brasil, saiba de onde nós viemos, mas eu não quero que ele tenha a experiência de viver no Brasil como nós tivemos. Então, assim, ele tem a sorte de ter nascido num país estrangeiro, no qual há oportunidades e há uma sociedade bastante diferente da brasileira. Ou seja, ele não sabe o que é viver com medo, por exemplo, de sair na rua e ter medo de ser assaltado, de ser morto. E espero que jamais saiba o que é isso. É um país que se recupera de uma crise e, portanto, muitas oportunidades de trabalho são fechadas. Mas, por outro lado, é um país que conseguiu solucionar bastante a desigualdade social. Portanto, você tem uma relação com o trabalho muito diferente do brasileiro também. Uma pessoa que trabalha no mercado, por exemplo, repositor de mercado, ele não é menosprezado por isso. Tem pessoas formadas em universidade que vão trabalhar no mercado e não se sentem inferiorizadas por isso. Então eu gosto dessa relação que eles têm com a vida cotidiana, com o trabalho deles, de saber que meu filho pode se formar em alguma coisa, ou nem sequer fazer faculdade, por exemplo, e ter uma vida decente, uma vida digna, sem ostentação financeira, sem ter que provar para os outros que é rico porque tem um carrão, ou porque tem um relógio de marca, ou porque tem um celular caro. Então, para mim, isso é importante. Se ele, no futuro, quiser ir para o Brasil passar uma temporada já adulto, daí é uma escolha dele, ele que faça isso. Mas eu, a princípio, não faria isso. A gente fala sobre o Brasil para ele, a gente mostra coisa do Brasil para ele, ele sabe muita coisa sobre o Brasil, mas eu pouparia dessa experiência. E a gente quer que ele saiba que onde ele mora é um privilégio. Que no mundo, no resto do mundo, em muitas partes do mundo, as pessoas vivem vidas bastante difíceis. A Márcia Oliveira perguntou para mim: Henry, Lampião, herói ou bandido? Ou um produto de maldades impostas pelos poderosos da época? Márcia, quando você vai estudar terrorismo, por exemplo, uma das frases habituais que você ouve é: o terrorista de um é o herói libertador do outro. Então, depende muito da ótica, né, de quem conta essa história, de quem relata essa trajetória desses personagens. Eu não conheço muito bem a história do Lampião, assim, a ponto de poder falar para você com detalhes quem ele era, mas eu sei que, por exemplo, para muita gente, o Osama Bin Laden, por exemplo, era um terrorista sanguinário e para outros era um herói lutando pelos direitos dos povos islâmicos, por exemplo. Então, é muito relativo isso. Se você pensar no Guerra nas Estrelas, por exemplo, os filmes, os rebeldes, eles são vilões, eles são criminosos, terroristas ou são heróis? Depende de quem conta a história. Para o Imperador, para o Darth Vader, por exemplo, os rebeldes são criminosos, são terroristas. E para os rebeldes, para quem eles protegem, eles são heróis. Então depende muito da ótica e de quem conta a história depois. A Mari perguntou para mim: boa tarde, Henry. Você se sente cansado, de saco cheio mesmo de ter de falar de política? Eu mesmo fico cheia de ouvir às vezes. A sensação de que nunca nada vai mudar nesse país sufoca. Eu não posso dizer que me cansa falar de política porque é um assunto que é instigante, tem muita coisa que você pode estudar, pesquisar, tem muitas informações interessantes sobre isso. Mas é claro que eu preferia estar falando de coisas mais amenas, muito mais legais, no sentido mesmo de animadoras, falar de filmes, falar de literatura, falar de música, falar de outras coisas. O problema da política, de falar de política hoje, é porque tem muita coisa ruim acontecendo, então isso realmente sufoca, isso realmente é opressor, né? Mas não acho ruim ter de debater esses assuntos. É importante que a gente compreenda esses mecanismos e como tentar encontrar soluções, se é que existem. O Eduardo fez uma pergunta parecida com a Bem-Estar e Vida. Perguntaram o seguinte, o Eduardo primeiro: olá, Henry, tudo certo? Como querer constituir família com filhos em um mundo que parece cada vez mais fadado a acabar em uma geração ou duas? Não sei a razão,
mas quanto mais me informo e leio, mais me aproximo de uma posição nihilista sobre a humanidade. E o Bem-Estar e Vida perguntou: Henry, a temperatura na Antártida passa dos 20 graus. Você acha que a Terra sobreviverá ainda por mais 10 anos? Olha, não acho que a espécie humana vai acabar em uma ou 2 gerações. A gente vai sobreviver bastante, ainda tem aí os 300 anos pela frente ainda. A gente não vai ver o fim. E a Terra não vai acabar em 10 anos, certamente. A Terra vai continuar aqui por bilhões de anos. A nossa espécie pode acabar, a gente pode deixar de existir, mas a Terra vai continuar e talvez depois da nossa extinção ela volte a se recuperar também. Quando você vê a história da Terra, do nosso planeta, tinha momentos horríveis, que quase acabou a vida de fato, de eras glaciais, de era com efeito estufa. Então, assim, a Terra tem uma capacidade de sobrevivência muito grande, de regeneração. Nós, espécie humana, é que estamos fadados à destruição. Mas eu não acho que vai ser uma ou 2 gerações, não. Vai ter tempo ainda. A gente vai sofrer muito até o fim. Há 2 perguntas parecidas aqui, uma da Fabiola Cristóvão e outra do Paulo Ernesto. A Fabiola perguntou: Henry, você acha, assim como o Safatli, que a esquerda morreu? Se sim, dá para ressuscitar? Eu não penso que a esquerda tenha morrido, eu não vi essa fala do Safatli, eu não penso que ela tenha morrido, eu penso que ela esteja desorganizada, confusa, batendo cabeça. Então pode sim voltar a se organizar em algum momento. Não está morta e nem a direita também, né? Tá todo mundo batendo cabeça por aí. E o Paulo perguntou: Henry, acabei de ver um vídeo do Vladimir Safatli dizendo nunca haver existido democracia no Brasil e que, portanto, não se pode falar em uma ameaça ao que não existe. Que o projeto de democracia pós-ditadura fracassou. Você concorda com essa opinião? Também não vi esse vídeo do Safatli, então não posso dizer exatamente o que ele comentou, mas há uma certa romantização da democracia. É claro que no Brasil tem democracia. As democracias são problemáticas, elas são regimes diferentes em cada país. E elas não são perfeitas. Então, assim, você tem regimes democráticos mais funcionais e menos funcionais. O que eu penso é que uma democracia ruim ainda é melhor do que uma ditadura funcional. As democracias são confusas, elas são problemáticas, elas são bagunçadas. E isso faz parte do processo democrático de fato, essa bagunça. Você tem interesses trabalhando em diferentes posições, você tem grana envolvida, você tem poder envolvido. É política. Qualquer regime político é assim, com essas disputas internas por poder. Mas há democracia no Brasil. Ela é problemática, ela é ruim, ela está em declínio, mas existe, é claro que existe. Inclusive, durante um momento, muitos pesquisadores, muitos estudiosos das democracias viam a democracia brasileira como um exemplo de uma democracia se fortalecendo e se consolidando. Agora que está em retrocesso. Se você ler o livro, por exemplo, Por que as Nações Fracassam, do Acemoglu e do Robinson, tem um capítulo ali que eles mencionam o Brasil como um exemplo de democracia, um regime que estava indo para os rumos certos. Mas depois você tem um monte de coisa errada que acontece, né? A Sasha Berutska perguntou: Oi Henry, você teria coragem de assistir o filme do MBL? Eu não só teria coragem, como assisti a semana passada ali, e por incrível que pareça, Sasha, não é tão ruim quanto parece. Talvez eu volte essa semana para falar sobre o documentário do MBL, porque tem coisas interessantes a ler. A Ana Paula perguntou para mim: Henry, a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Os dois se influenciam, na verdade. A vida influencia a arte influencia a vida, se comunicam e se imitam mutuamente, na verdade. A última pergunta é do Lan Gomes. Henry, estou num processo de aceitação sobre ser ateu, mas ainda fico em cima do muro. E ainda tem a minha mãe que abomina quem é ateu. O que eu faço? Tanto sobre minha mãe, quanto sobre eu estar nesse processo. Bem, eu acho que você tem que se informar, Luan, tem que ler bastante sobre o assunto, procurar referências, ver vídeos na internet sobre o assunto, para você realmente tentar encontrar o seu caminho ali, saber se é isso que você quer mesmo, porque é uma escolha, na verdade, né? É uma escolha, de fato, né? Quando você entra nessa rota, você vai buscando referências para poder se compreender ali. E sobre a sua mãe, o que eu vou dizer para você, não sei sua idade, por exemplo, mas quando você sair da casa dela, for ter sua vida, sua família, ter o seu trabalho, suas coisas, você não vai ter que dar satisfação para sua mãe sobre isso. A minha mãe, por exemplo, até hoje não aceita que eu sou ateu e tanto faz pra mim. Se ela não gosta, o problema não é meu. A vida é sua, a vida é sua. A minha mãe dizia pra mim que enquanto estivesse na casa dela, morar sob o teto dela, eu teria que ir à missa. E foi o que eu fiz. Eu ia à missa, não prestava atenção, ficava viajando, lá ficava pensando na morte da bezerra. E depois que eu fui embora da casa dela, nunca mais fui numa missa. Então, quando você crescer e se tornar independente, tua mãe não tem nada a ver com a sua religião, com o que você acredita, com o que você deixa de acreditar. Essas são as perguntas de hoje. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui. Deixe no comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se. E semana que vem a gente volta com mais perguntas. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!